Olá pessoal, muito bom estarmos reunidos mais uma vez nessa série que eu estou considerando maravilhosa, não somente para a minha vida, eu creio que para a vida de toda a igreja do nosso Senhor. Né? Imunizados não de qualquer maneira, mas estamos sendo imunizados pela fé, tá certo? Ao longo dessa semana eu gostaria de conversar com você sobre o poder de sermos imunizados. E aí eu retorno rapidamente, né, na perspectiva natural, o que seria uma imunização? Né? A lógica, por exemplo, de uma vacina. A vacina, não sei se você sabe, eu não sou biólogo, não sou médico, não sou muito menos infectologista, mas eu li algumas coisas, alguns artigos aí, e só de uma forma muito resumida, só para puxar o conceito, né, a lógica da vacina é a seguinte: nós recebemos, ao sermos vacinados, nós recebemos ali uma carga, né, uma dosezinha de vírus, de bactérias inatos, né, ou seja, uma dose de vírus que não vão ocasionar doença em mim ou em você, mas uma dose suficiente para provocar uma reação do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso sistema de defesa, né, do nosso sistema imunológico. E esse sistema, ao receber aquela carga de vírus, né, aquela dosezinha de vírus, ele vai produzir anticorpos. Por quê? Ele entende que o organismo está sendo invadido por algo que não é bem-vindo, né? É estranho e é do mal, né, para a funcionalidade do nosso organismo. Então, ele provoca, né, as nossas células de defesa produzem anticorpos para que aquele vírus seja combatido. E tudo isso, né, o organismo, de uma forma maravilhosa, né, a criação de Deus é maravilhoso, não é verdade? O nosso organismo gera tudo isso, esses anticorpos, para que o dia que realmente você e eu formos atacados por um vírus, né, seja do Covid-19, seja do Covid qualquer aí, de gripe, de influenza, seja o que for, aquele vírus, o nosso organismo, ele vai ter capacidade de uma reação muito mais rápida, ágil, né, e eficaz para combater aquela invasão daquele vírus na realidade, tá certo? Então essa, de forma muito resumida, é a lógica da vacina, do sistema imunológico do nosso corpo, né? Isso tudo numa perspectiva natural. E eu te falo, né, de tudo que eu li, uma das formas mais eficazes de nós mantermos o nosso corpo imune, né, a esses vírus é uma alimentação saudável. Olha aí, bebendo sempre muito líquido, água, eu digo água, diga comigo, água, vou beber água, pastor, eu não gosto de beber muita água, mas tem que beber, vai se acostumando com isso, né? Eu vou te falar, você que não está acostumado a beber nem 1 litro de água por dia, deveria beber entre 3 e 4, mas isso é um hábito que você tem que construir na sua vida. Então pega lá uma garrafa de 1,5 litro, por exemplo, vai bebendo no dia, vai bebendo todos os dias, lá no copinho, deixa a garrafa quietinha em cima da pia, da sua, onde você quiser, e vai acompanhando ali, vai bebendo essa água na geladeira, etc. E vai aumentando gradativamente, de 1,5 litro passa daqui a pouco para 2 litros, de 2 litros passa para 3, e assim você vai, né, semana a semana, fazendo essa construção na sua vida. Nosso corpo precisa de muito líquido e precisa de uma alimentação saudável. Quanto mais saudável for a sua alimentação, o seu corpo como inteiro, até no nível celular, ele vai poder reagir de uma forma melhor, né? Então, fica ligado nisso, né? Eu estou falando só de uma perspectiva natural, obviamente, mas trazendo para a perspectiva nossa, da nossa realidade como filhos de Deus, eu tenho que te lembrar que nós não somos mais desse mundo. Eu não estou conversando com pessoas naturais, eu estou conversando com pessoas que já pertencem a uma nova perspectiva, a perspectiva do reino do Pai. A palavra nos fala que nós somos filhos de Deus, somos guardados em Deus, estamos escondidos nele, em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, eu estou falando com novas criaturas, como segunda carta aos Coríntios, né, aos Coríntios, Paulo escreveu lá no capítulo 5, no versículo 17. Depois você vai lá e revisita esse versículo, tá legal? Então, você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Então, nós vamos conversar ao longo dessa semana sobre o poder de sermos imunizados. E nessa lógica de conversarmos sobre pessoas, né, palavras sobre nova criatura, como é que eu devo me imunizar?
Porque a nova criatura não vive regida, governada, dirigida pelas coisas naturais desse mundo. Muito pelo contrário, nós vivemos na perspectiva do Espírito, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo, como fala lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14. Pega isso aí, legal. Então, nós estamos conversando para pessoas, né? Estamos falando de nós, pessoas que somos novas criaturas. Já fomos arrancados dessa terra e plantados no reino do nosso Deus, tá certo? Embora eu esteja vivendo nesse corpo, obviamente, o meu corpo também está susceptível à ordem natural, mas o meu espírito, ele tem governo sobre o meu corpo também. Então, é sobre isso que nós vamos reforçar um pouquinho essa semana, o poder de sermos imunes. Então, eu já começo a falar para você o seguinte, apenas há uma vacina que age na nova criatura. Eu vou repetir, somente uma vacina que age na nova criatura. E essa vacina é a verdade de Deus, não é? E por que isso, pastor? Justamente porque fomos gerados a partir da verdade. Nós somos gerados da palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a verdade, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é? É isso mesmo. Então, nós fomos gerados da verdade. Nesse sentido, somente a verdade pode nos tornar imunes a toda a situação, ataque, toda a ordem falida desse mundo. Nós estamos guardados e preservados disso tudo, tá certo? A verdade, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos edifica, ela nos fortalece cada vez mais, tá bom? Muito bom, é isso mesmo. E fomos gerados pela palavra por Jesus. A palavra é o próprio Jesus, como fala lá, justamente em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz lá, fomos gerados a partir da verdade, ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, é o que fala esse verso. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus esteve desde a criação da fundação, antes da fundação, ele sempre esteve com o Pai, e ele participou arquitetando toda a criação, inclusive minha e sua. Então, nós estamos guardados dentro do Criador. Ele é a verdade para a nossa vida. Escuta uma coisa, quanto mais da verdade você se alimentar, estamos falando antes de alimentos saudáveis, uma alimentação saudável na perspectiva natural. E agora eu estou me voltando para um alimento do Espírito. Quanto mais nos alimentarmos da verdade, ela gerará transformação, fortaleza na nossa vida. E eu creio nisso. Quanto mais forte na verdade, mais fortalecido eu estarei para combater os males deste mundo. Vírus nenhum foi criado por Deus para derrubar você, meu irmão. Muito pelo contrário. Ele está gerando aí, ele quer gerar um sistema de defesa altamente eficiente na tua vida. E esse sistema de defesa, ele é construído, ele é trabalhado, ele é reforçado dia a dia a partir da sua comunhão, intimidade com a verdade de Deus. Coloca a verdade para dentro e você vai estar sendo fortalecido todos os dias, tá certo? Então é isso aí. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, a palavra fala o seguinte, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, não, nunca, jamais passarão. Esse versículo foi até lido recentemente por um dos pastores que pregaram na nossa Semana de Fogo, que foi uma bênção muito grande. Eu fui tremendamente abençoado. Você depois retorna lá para revisitar essas mensagens, mas diz esse versículo, passará o céu e a terra. O que Jesus está querendo dizer? Olha, tudo o que é da perspectiva natural desse mundo vai passar, vai ser falido, tem validade, você entende? Agora eu e você não. Toda a semeadura de Deus na minha vida e na sua vida, guarda isso nesta noite. É para a eternidade.
eternidade, querido. Todas as marcas que eu tenho levado no meu corpo, no meu espírito, no meu ser, são para a eternidade, porque a minha vida com Deus aponta para a eternidade sempre. E eu já vivo, já me alegro e me regozijo na vida eterna de Deus aqui nesta terra, porque eu fui renovado, transformado de dentro para fora. É no meu espírito que eu fui vivificado. Maravilha. Então, Jesus deixou aqui essa mensagem maravilhosa para os discípulos, para todos nós. Olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não. Elas sempre, pelo contrário, permanecerão vivas e eficazes, como diz o texto de Hebreus. O texto, o autor ao Hebreu escreveu com muita propriedade, eu até grifei aí de verde para vocês e sublinhei, diz lá a palavra no capítulo 4 do livro de Hebreus, no versículo 12, porque a palavra de Deus, ela é viva. Você pode falar comigo aí, é viva. De novo, com força, é viva. É viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O homem jamais vai chegar a esse ponto, da ciência, tecnologia, desenvolvimento, inteligência, capacidade humana, nunca vai ser capaz de chegar ao nível de dividir alma do espírito. O homem já consegue dividir células, já consegue enxergar e trabalhar a composição das celulares, mas nunca jamais chegará a esse ponto de evolução, de chegar a dividir juntas e medulas, chegar a dividir alma do espírito. Somente Deus, somente a verdade pode fazer isso, a verdade do Pai, tá certo? E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, somente a verdade de Deus. Então, repetindo, a palavra de Deus, ela é viva, querido, e ela é eficaz, tá certo? Então, só ela é capaz de gerar mudança, transformação, separação de tudo aquilo que é natural e está tentando influenciar a sua vida, mexer contigo, e daquilo que é a ordem do Espírito de Deus para a sua vida. Então, fica com essa palavra nesta noite, porque Deus quer que você seja imune, verdadeiramente imune, não somente por um tempo. Vacinas, não sei se você sabe, mas todos os anos, por exemplo, existem campanhas no nosso país para vacinação contra a gripe. Não é? Geralmente é contra a influenza e etc. Mas por quê? O vírus ele vai sofrendo mutações, ele vai gerando mutações mesmo ao longo do mundo, etc. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela vai fazendo pesquisas periodicamente, constantemente no mundo todo, para saber as variações desses vírus que provocam a gripe. E aí, o nosso ministério, o nosso país, ele vai pegando as informações da Organização Mundial de Saúde e vai adaptando para cá, tá certo? Então, a vacina que você toma ano a ano é porque o vírus já sofreu algum tipo de mutação, de variação. Mas eu vou te falar, a verdade de Deus, nela não tem variação nenhuma, porque em Deus não há variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será. Isso traz descanso para o meu coração e para o seu também, porque eu posso crer e creio e descanso nessa verdade, sabendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, ele cura, ele já venceu o Covid-19, vai vencer, já venceu o Covid-20, Covid-30, Covid-50, seja lá o que for. Ou seja, qual for o tipo de pandemia amanhã que surgirá contra a humanidade, eu e você já estamos preservados, porque estamos fortalecidos da forma correta, da forma que o meu espírito precisa estar fortalecido, e a minha alma e o meu corpo, o meu físico natural estão submetidos à ordem do meu espírito. Então, querido, pega essa palavra, medite nela novamente, releia esses versículos aí na sua casa e creia que Deus, ele tem já tudo pronto para que você seja perfeitamente imune a qualquer tipo de mal desse mundo, inclusive nos pensamentos. Tá certo? Deus te abençoe e até o próximo imunizado em nome de Jesus, querido. Boa noite!